Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo bem, meus caros ouvintes? Estamos ao vivo. Este é o podcast Media Training. Sejam bem-vindos a mais um episódio repleto de insights e conhecimentos valiosos para os pré-candidatos a prefeito, a vereador, que desejam fazer a diferença nas próximas eleições. No episódio de hoje, vamos explorar um tema fundamental: campanhas de educação eleitoral. Vamos juntos entender como os pré-candidatos podem educar os eleitores para o processo eleitoral, especialmente sobre o papel, extremamente importante que os vereadores e os prefeitos desempenham e como isso pode aprimorar o engajamento e a compreensão dos eleitores. Para começar, vamos discutir a importância da educação eleitoral. A falta de compreensão do processo eleitoral pode levar a decisões baseadas em informações equivocadas. Pré-candidatos, ao investirem em educação eleitoral, podem criar uma base sólida de eleitores informados, resultando em um processo eleitoral mais justo e representativo. Agora, vamos explorar como os pré-candidatos podem se apresentar de forma clara e transparente. Ao utilizar podcasts, eles podem compartilhar suas histórias pessoais, suas motivações e ideias para a cidade. Isso cria uma conexão genuína com os eleitores, que se sentem mais próximos e confiantes de suas escolhas. É extremamente necessário para o sucesso de um projeto assim, que os eleitores compreendam o papel essencial dos vereadores e prefeitos na governança da cidade. Os pré-candidatos podem detalhar as responsabilidades de cada cargo, esclarecendo como suas ações impactam diretamente a vida das pessoas. Uma compreensão clara ajuda os eleitores a fazerem escolhas mais conscientes. A ideia é criar um conteúdo educativo, que pode inclusive ser criado em formato de vídeos pequenos, em formato de áudios pequenos, em formato de cards pequenos, em vários formatos de mídia. Mas é um conteúdo educativo sobre o processo eleitoral. E você pode fazer isso, inclusive, mostrando sua opinião sobre como é e como deveria ser. Porque uma coisa é como os vereadores agem, como o prefeito da sua cidade age e como ele deveria agir. Esclarecer os eleitores sobre a importância e o papel desses atores políticos é um trabalho que pode render uma visibilidade significativa para você que é pré-candidato e está buscando se inserir no debate público, por exemplo. Repare que a maioria dos eleitores, pego de surpresa, assim, de supetão, se tivesse que responder a pergunta: o que faz um vereador? Eu tenho para mim que a maioria dizia: não faz nada, ele só pega dinheiro e vive ali sem fazer nada. As pessoas comuns não entendem o funcionamento da máquina estatal. Na minha infância e adolescência, havia uma disciplina obrigatória chamada Organização Moral e Cívica, muito conhecida pela sigla OSPB. Organização Social e Política do Brasil, que era
normalmente uma aula de OSPB mais uma aula de moral e cívica, duas disciplinas que, durante o governo militar, foram criadas em substituição à filosofia e sociologia. E essa disciplina de OSPB e moral e cívica, essas duas disciplinas, elas eram conteúdos obrigatórios que buscavam formar cidadãos que entendessem como funciona o sistema estatal, um sistema estatal à época autoritário, militarizado e positivista, por assim dizer, inspirado em Auguste Comte, e que é a grande inspiração filosófica do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, que comandaram o país durante quase 3 décadas, de forma autoritária e sem o voto direto para presidente da República. Mas naquela época havia uma formação. A formação foi extinta com o fim do governo militar e nada se colocou no lugar. O resultado disso é um vácuo geracional enorme de pessoas, de eleitores que estão aí maduros para votar, mas não sabem como funciona o sistema eleitoral, não sabem como funciona o Estado, não entendem que para que precisa ter uma prefeitura, para que precisa ter um governo do Estado, para que precisa ter a presidência da República, o Congresso Nacional, os 3 poderes. Como é que isso, por que isso foi pensado para que a sociedade pudesse se organizar? E o mais interessante de tudo, algumas pessoas acham que tudo isso não precisa, que tudo isso é supérfluo, que essas estruturas, elas estão aí apenas para alguns se locupletarem e que não tem uma função social, que não tem uma importância objetiva. E isso é parte do nosso analfabetismo político. É por isso que agora eu lhe convido para explorar como os pré-candidatos podem criar conteúdo educativo eficiente que renda uma imagem positiva para os seus objetivos. Isso inclui não apenas explicar o processo eleitoral, mas também abordar questões-chave da cidade, entrevistas com especialistas, debates sobre políticas públicas e exploração de desafios locais podem enriquecer a compreensão dos eleitores. E aí vem um ponto que me parece uma questão a ser objeto de reflexão para você que pretende ocupar um cargo eletivo, um cargo público, que seja de vereador ou prefeito. É muito importante que você possa explicar o que você faz e a importância da existência desse tipo de função na cidade. Porque, obviamente, existem maus prefeitos, péssimos inclusive, eu já vi muitos, inclusive já trabalhei com uns prefeitos ruins e com outros muito bons que transformaram a cidade. Eu conheci vereadores extremamente competentes que tiveram e têm ainda um trabalho essencial para o funcionamento da cidade. Atuam bem tanto quando estão na oposição quanto quando estão na situação, ou seja, quando estão do lado do prefeito ou contra o prefeito. E as estruturas estatais, elas são essenciais para o funcionamento da sociedade. Repare que não existe sociedade organizada sem que você defina quem é que vai mandar nas coisas. É muito importante que fique bem claro
Quem é responsável, por exemplo, pela remoção do lixo das ruas? Quem é o responsável? Não tem que ter alguém? Quem é responsável pela segurança? Quem é que vai ser responsável pelas escolas daqueles que não podem pagar professores para os seus filhos? Quem é que vai ser responsável por atender os doentes, aqueles doentes que não podem pagar pelo tratamento? Vamos abandonar a todos e cada um por si? Já foi assim. Houve uma época que era assim. Eu sou do tempo que não existia um sistema único de saúde e que para ter acesso às escolas públicas era necessário passar por uma prova. Houve esse tempo no Brasil em que o direito à educação e à saúde não estavam garantidos, esses direitos. Repare que dizer isso hoje parece algo absurdo, mas eu vivi para ver o tempo em que só eram atendidos nos hospitais públicos quem tivesse carteirinha do INAMPS, do Instituto de Previdência Social. E só quem tinha carteirinha do INAMPS eram ou os funcionários, ou seja, pessoas que tinham um trabalho formal, ou aqueles que eram seus familiares assegurados. Os demais não eram atendidos, ou teriam que pagar, como não tinham dinheiro, nem iam para os hospitais. Morriam, como se dizia antigamente, à míngua. E agora você vai me dizer que o SUS é ruim? É inútil? Bom, você pode dizer que o funcionamento não é perfeito. Mas comparado ao Brasil de 40 anos atrás, nós estamos vivendo outra realidade. E essas transformações, elas não aconteceram por acaso. Elas aconteceram por interferência política. Essas mudanças ocorreram devido a ações políticas. E é por isso que é importante votar. É por isso que é importante a participação política. Porque a sociedade, os rumos que ela toma, são definidos pelos atores políticos, por aqueles escolhidos pela maioria para tomar as decisões estratégicas que envolvem o futuro de todos e não o futuro individual de cada um. Cada um toma conta da sua vida, faz o que quer. Mas o futuro de todos da comunidade tem que ser definido por alguém, afinal de contas pagamos impostos. E estes impostos, eles vão para uma conta grande ali, chamam tesouro, né? O tesouro municipal. E o orçamento público, de quem decide como gastar, é o prefeito e os vereadores que elaboram uma lei para isso. Tem que ter lei para gastar o dinheiro público. A lei orçamentária anual. Tudo isso passa por decisões políticas e nós escolhemos os caras que vão decidir. Então, repare, ensinar isso às pessoas, formar cidadãos, é parte e pode ser parte de sua estratégia de marketing político, tanto se você estiver na política, para que você possa valorizar o trabalho que já realiza, como se você estiver entrando na política e possa criticar aqueles que não estão fazendo aquilo que deveriam fazer e usam o cargo apenas em benefício próprio. Aí a importância da educação política e como isso pode ser útil no seu marketing. Espero que você tenha compreendido e que essas informações tenham sido úteis. Se quiser saber mais, entre em contato comigo, acessa aí o meu perfil, interage, se engaja, manda as suas impressões sobre o que nós estamos fazendo por aqui. Um grande abraço e até a próxima.